Congonhas não existiria sem os profetas. Na verdade, eles são um símbolo da cidade, né? Acho que os profetas fazem parte da memória de Congonhas. Não dá para falar de Congonhas sem citar os profetas. Os 12 Profetas são obras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que foi um grande escultor de obras barrocas. Os Profetas são considerados sua obra mais importante e foram esculpidos em pedra-sabão entre os anos de 1800 e 1805. As esculturas compõem um conjunto arquitetônico localizado no adro da Igreja Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Em 1985, essas esculturas foram reconhecidas como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Existem aqueles que visitam a cidade pela beleza arquitetônica ou pela história, mas muitos chegam até aqui movidos simplesmente pela fé. Todo esse espírito de fé, toda essa atmosfera de sensibilidade histórica também que passa por estes ares desta cidade, né? Então me fez vir lá do Piauí, da cidade de Picos, para vir externar também a minha piedade, a minha devoção ao Bom Jesus. A vontade de visitar, eu gosto de viajar, eu e minha esposa, a gente gosta de viajar a lugares bonitos, que tem um patrimônio, fotografar bastante, e aqui a gente está ficando encantado. Um passeio que eu gosto sempre de estar visitando essas cidades históricas. O único lugar que eu não conhecia era Congonhas. Essa obra eu acho que é um monumento muito importante para o município de Congonhas. Conhecida principalmente pelo turismo religioso, Congonhas recebe cerca de 1.500 turistas na baixa temporada. E esse número aumenta cerca de 30% a 40% na alta temporada. O turismo para Congonhas, ele se baseia nos profetas. Eu acho que a importância turística é muito grande, pois são imagens exclusivas, né? Que pessoas de fora vêm para ver e eu acho grande importância isso, o turismo na cidade. Hoje Congonhas tem 9 restaurantes e 7 hotéis. A prefeitura oferece serviços de guia local e desenvolve projetos de sinalização turística em toda a área do município. Apesar do orgulho dos moradores pelo turismo, a cidade de Congonhas não recebe todos os investimentos suficientes. De resgatar, o passado, o turismo da cidade, que infelizmente não está sendo cultivado, não está sendo valorizado. Congonhas, por ser uma cidade muito próxima de Belo Horizonte, e por não ter infraestrutura, hotéis de qualidade, restaurantes de qualidade, muitas das vezes o turista passa em Congonhas rapidamente, vai para Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, que tem uma estrutura muito bacana hoje, ou volta para Belo Horizonte, que tem bons hotéis. Isso é aos poucos, as pessoas estão vendo que esse lado também do turismo dá resultado. Então nós temos sim que incentivar esses investidores aqui na nossa cidade para que tenhamos aqui bons hotéis, bons restaurantes, para fixar mais o turista aqui. Reconhecido como um grande escultor, o congonhense Luciomar Sebastião de Jesus conhece bem as obras barrocas e acompanhou todos os processos de preservação dos profetas. Segundo o escultor, 4 fatores contribuem para a degradação da pedra-sabão. São eles o vandalismo, a má qualidade da rocha e o intemperismo. O processo de preservação dos profetas começou com a preocupação do desgaste dos materiais pertos nas edificações históricas. Até então não se tinha feito nenhum estudo a respeito da degradação desses materiais nas edificações. O projeto Ideias, uma parceria entre técnicos alemães e brasileiros, realizou estudos sobre obras com pedras. Para isso, foi escolhida a Catedral de Aachen, na Alemanha, e no Brasil a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Caraça, o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e o mais importante, os Profetas de Aleijadinho, em Congonhas. E em cada lugar que eles se elegeram, eles colocaram uma mesa próxima ao sítio com o que chamam de corpos de prova, que são materiais tirados das mesmas jazidas. E esses blocos têm uns cortes específicos, alguns chanfros e alguns furos, para imitar a edificação. Então eles aplicam produtos químicos que aceleram a degradação e produtos químicos que retardam a degradação. E alguns sem produto químico nenhum, para ver a reação disso. De cada um disso. Pegaram todo o histórico desses monumentos, no caso de Congonhas, pegaram todas as fotos mais antigas dos profetas, 1880, 1920...
1900, enfim, várias datas, fizeram um arquivo para estudar e comparar com as fotografias tiradas naquele momento. Fizeram também um monitoramento, colocaram uma unidade móvel, era um caminhão dotado de um container que ali havia vários equipamentos que mediam a pressão atmosférica, a umidade do ar, a velocidade do vento, a chuva, enfim. Fizeram um monitoramento de 1 ano. Ele ficava instalado ao lado da Basílica. Fizeram também vários estudos de ultrassonografia nas pedras para medir as fissuras, se houvesse, né? E aí constataram que há várias fissuras. Prejudiciais às pedras-sabão, os líquens criam micro-raízes e microporos que tendem a acumular partículas, degradando as obras. Pensando em solucionar esse problema, depois de muitos anos de estudos, pesquisadores encontraram um produto que inibe essa degradação. Depois de vários anos de pesquisa, eles descobriram um produto chamado ácido hidroxibenzoato de etila, solubilizado em butanol em 3%, que aplicado nos profetas, os líquens caem sem ação mecânica, sem ter que raspar ou usar espátulas para removê-los. Que antes lavavam os profetas com escova, e esfregavam, a igreja fazia isso, que não tinha. Isso em 1930, e isso foi um avanço. Por quê? Porque eles fizeram primeiro um teste, né, no corpo de prova. Esse teve uma ação residual muito grande. Depois que aplicou e teve uma ação residual de mais ou menos uns 4 a 5 anos, que o produto continua agindo durante uns 4 a 5 anos, a gente chama de ação residual, ele não voltou a reinfestar depois desse período. Então fizeram uma nova aplicação e aproveitaram para fazer um tratamento em todos eles e aplicar o hidroxibenzoato. Então, o quanto degradou? E como monitorar isso? Então foi feito também um trabalho, recentemente, um trabalho de escaneamento dos profetas. Esse escaneamento é extremamente importante porque foi feito com a mais alta tecnologia, inclusive para ter acesso aos profetas dos patamares das extremidades do ato, que é muito alto, usado um braço robótico que fez o escaneamento. Eles escanearam todo o profeta e gerou uma imagem 3D. E essa imagem 3D é extremamente precisa, então, e com alta definição. E outra forma também de preservar, de uma metodologia para poder monitorar, os moldes dos profetas. Foram feitos até agora 2 profetas, que é o Jonas e o Joel. E aí fizeram a moldagem em silicone, né? O negativo foi feito em silicone com a contraforma de fibra de vidro. E aí, depois dessa forma pronta, remove todo o material, remove com água, né? E com pincéis todo aquele isolamento, e faz um molde em gesso pedra. A partir daí fizeram também um outro profeta, que é um profeta em resina, com a cor que imita a cor da pedra-sabão, com talco, com pó de pedra, imitando a pedra-sabão. E teve um resultado muito satisfatório. Então esse trabalho está paralisado, deve retomar, acredito que o ano que vem, ou mais próximo. Esse gesso ultracal também vai funcionar como aquele dos digitais, né? Que é você comparar o modelo, que foi tirado em 2012, né? 2013, e daqui a algum tempo pegar esse modelo, colocar ao lado do original e comparar se está degradando ou não, se a chuva está fazendo esse trabalho de lixiviação, ou o vento, ou a poeira, enfim. Uma polêmica que envolve a preservação dos profetas é a atividade das mineradoras que cercam a cidade. Por um lado, elas movimentam a economia e geram empregos. Por outro, o depósito de partículas de poeira nas obras contribui para a sua degradação. Porque qualquer casa hoje em Congonhas, né, qualquer local, é uma cidade cinza, suja por causa da poeira, né? Então isso dificulta muito a manutenção das nossas casas e principalmente das obras. Então, Congonhas é uma cidade mineradora. Então a gente tem que estar sempre limpando, sempre preservando, sempre pintando a igreja. Sandoval Souza Pinto Filho, um morador de Congonhas engajado na preservação ambiental da cidade, conversou com a gente sobre o assunto. Nós temos aqui ao fundo dessa belíssima imagem dos profetas
o Morro do Engenho, o Morro de Santo Antônio, que é esse desse lado, aqui o Morro do Pires. Sob o aspecto paisagístico, seria uma coisa absurda se fazer a mineração aqui nessa área. E até o Ministério Público, né, já se manifestou nesse sentido e, com fundamento em tratados internacionais, ele prevê até que, se Congonhas permitir a mineração nessa vertente, é muito provável que a cidade perca o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Visitando o adro da igreja, encontramos muitos riscos nas pedras-sabão, alguns muito antigos, da época em que os turistas achavam que tinham que deixar sua marca nos profetas. Hoje, existe uma parceria da Prefeitura com a Guarda Municipal que faz a segurança do local 24 horas e ajuda a inibir a ação dos vândalos. Existem algumas regras a serem respeitadas, que no caso é proibido estar subindo nos muros, rabiscando e riscando as pedras e paredes também. Cabe prisão, tá? E multa também, se for o caso. E sobre subir nas paredes e essas coisas assim, a gente só chama atenção realmente para a pessoa descer. O vandalismo, hoje nós temos uma vigilância constante e o congonhense aprendeu a vigiar isso aqui. Se alguém subir no muro aqui, pode ser qualquer um de Congonhas aqui, ele chama atenção. Outra polêmica que envolveu os profetas há alguns anos foi a ideia de retirar as 12 estátuas para colocar em um museu climatizado e substituí-las por cópias. A ideia não foi para frente e hoje os esforços são concentrados em preservar as estátuas no local de origem. Vieram vários técnicos aqui, eles viajavam da Alemanha para cá e os técnicos brasileiros do Brasil para a Alemanha. Então havia esse intercâmbio de tecnologias, fizeram várias incursões aqui, estudaram profundamente esses agentes que degradam a pedra-sabão e o que fazer. Então qual seria o produto final disso aí? É criar condições de manter o bem no local onde eles estão, não retirá-los, deixá-los no local onde eles estão e tratar esse bem nesse local, preservar mesmo, na origem da palavra. Hoje a posição do IPHAN, a posição da Unesco é preservar no local de origem. Mas daqui a uns anos, não sei, de repente pode ser mudado, né? De repente retirar dali, colocar as réplicas lá. Então hoje a posição é essa, manter no local de origem os profetas do Aleijadinho. Nem todos concordam que os profetas continuem no local de origem. Para eles, a solução é substituí-los por réplicas. Eu acho que, para o bem da arte, esses profetas deveriam ser substituídos, levados a um museu, recuperados, protegidos de intempéries e dos problemas da natureza, e no lugar deles colocar uma réplica. Próximo à Igreja da Basílica está sendo construído o Memorial Congonhas, centro de referência do barroco e estudo da pedra. Ele será gerenciado pela Prefeitura e mantido pela Unesco e o IPHAN. Segundo o prefeito, o projeto terá um custeio de R$200 mil por mês. O turista ao vir a Congonhas, né, ele indo conhecer as imagens do Aleijadinho, os profetas, e depois eles vão ao museu e vão ver audiovisual, toda a história narrada em inglês e espanhol. Depois as pessoas voltarão, né, com outra imagem, verificando em loco as figuras. Recentemente, o PAC das Cidades Históricas aprovou R$25 milhões para a revitalização da Romaria de sua Alameda, o que vai agregar mais valor a todo o santuário. A Basílica Senhor Bom Jesus de Matosinhos ficará ainda mais bonita e continuará encantando turistas de todo o mundo. Isso aqui não é patrimônio de Congonhas só, nem do Brasil, do mundo. Qualquer coisa que venha interferir nesse santuário é questão mundial. Então, patrimônio da humanidade não é qualquer sítio, não é qualquer obra de arte. Ela tem que ter valor. E Congonhas só é conhecida mundialmente por causa dos profetas. Um profeta nem fala o profeta, olha Congonhas. Então o congonhense, ele se identifica com essa obra. Claro, isso é o orgulho do congonhense. Eu acho que isso aqui é o coração do congonhense. Com certeza, acho não, com certeza é.